Já está compartilhando? Ainda não, professor. Não? Peraí, eu não apertei aqui. Não cliquei no botão. Agora sim. Agora sim, né? Então, essa é a nossa pauta de hoje, tá? Registre aí no caderno de vocês o cabeçalho da nossa pauta, Escola Carrossel do Estilo. A data de hoje, dia 11 de março de 2021. A pauta é Fases da Guerra, Tecnologias de Guerra, Anos Finais da Guerra, de 1917 a 18. São os últimos anos da guerra. E a nossa tarefa será uma pesquisa, onde vocês vão colocar aí quais foram as consequências da Primeira Guerra Mundial. Eu vou pedir para vocês não responderem como se fosse apenas uma pergunta, tá? Mas que vocês possam fazer a pesquisa associando qual é o número de mortos, quais foram os locais onde foram mais bombardeados, que sofreram mais, né, com o conflito, quais foram essas regiões e quais foram os países, tá? Consequência da guerra. O que a Primeira Guerra Mundial deixou como consequência negativa, tá? Para os países aí envolvidos. Crianças, então só para a gente poder pegar alguns pontos relacionados ao nosso conteúdo, falando a respeito dos problemas relacionados, de fatores relacionados, na verdade, à política de alianças, a gente sabe que existem algumas possibilidades aí de acordo mútuo entre os países, né? E quando eles se envolvem em um conflito, é algo bem natural buscar apoio de outros países, né? Para que eles possam, então, aqueles países que estão aliados, né? Que fazem parte da mesma, que têm a mesma proposta, o mesmo pensamento, a mesma linha de pensamento, de raciocínio ou de politicagem, eles se associam, e um dos objetivos é justamente criar alianças, né, uma aliança mútua, para que esses países possam se sentir um pouco mais fortes. E aí eles vão dar ajuda mútua de armamentos, ajuda em situações financeiras, né, financiar, custear um armamento, ou até mesmo um contingente de soldados, para que eles possam, então, estar conquistando ali os seus objetivos dentro do conflito. Tá? Então, lá na página 20, quando fala a respeito da política das alianças, a gente entende que existiram duas alianças para a Primeira Guerra Mundial. Tá? A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Ali na Tríplice Aliança nós temos a Alemanha, a Áustria-Hungria e depois a Itália entrando junto desse conflito. Depois, na Tríplice Entente, nós temos ali a França, um dos principais pontos ligado à França, um dos principais países ligados a esse conflito, a essa associação de alianças, seria a França, a Inglaterra e a Rússia. Tá? Então, são duas alianças, são duas forças que se unem ali entre esses países, para que eles possam, então, lutar na Primeira Guerra Mundial. Os outros países, ou eles vão sendo conquistados, né, ou eles vão se aliando também, dando condições para que seja dado, então, continuidade ao conflito. Tá? O professor disse que, eu comentei logo no início da aula, que um dos principais pontos relacionados a esse conflito da Primeira Guerra Mundial foi o imperialismo. O que acontece? Quando nós estudamos lá no 8º ano, conteúdo que se refere à Revolução Industrial,
A gente percebe que a Inglaterra é a pioneira nesse processo da Revolução Industrial, tá? É um dos primeiros países a promover um desenvolvimento tecnológico tão grande, a ponto de precisar exportar os seus produtos, e ganha muito dinheiro com isso. Perdão. E ganha muito dinheiro com isso, tá? Tem uns rendimentos muito grandes. Aí nós temos ali outros pontos, né? Situação de outros países que também conquistam esse processo de industrialização. Aí nós temos a França, que acaba acompanhando o processo da Revolução Industrial, né, se desenvolvendo, e, por consequência, os outros países europeus, aos poucos, vão conseguindo, né, esse grande desenvolvimento. Aí o que acontece? Como esses países estão tendo um rendimento muito grande com a industrialização, eles vão precisar buscar matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata para a fabricação de novos produtos, tá? Porque a Inglaterra sozinha, ou só a Europa, não tem mais como dispor de tantos recursos naturais, não tem como dispor de mercado consumidor, tá? Para onde que eu vou vender? Quem vai comprar os meus produtos? A ideia é do mercado consumidor. Vou tirar aqui do compartilhamento. Vocês já copiaram a pauta? Todos copiaram a pauta? Posso tirar? Pode tirar, professor. Sim. Não esqueça da tarefa, tá? Então, galerinha, nós temos ali a necessidade desses países terem mercado consumidor, um local para que eles pudessem vender os seus produtos, um local onde eles conseguissem a mão de obra barata, tá? Para fabricar esses produtos, eles precisam ali de mão de obra, tá? Para trabalhar na fabricação, na industrialização desses produtos. Mercado consumidor, mão de obra barata, e os recursos naturais, tá? Então, esses três mecanismos vão fazer com que os países da Europa possam buscar outros locais para que possam, então, dispor desses três fatores, tá? E aí começa o processo de imperialismo, que é o quê? É o domínio, né, de uma nação rica e poderosa sobre outra pobre e fraca. Aonde eles vão achar essa nação pobre e fraca? No continente africano, tá? Então, inicia-se um processo de imperialismo. Os países da Europa começam a dominar o continente africano, né? Cada um vai pegando um pedacinho de terra, né? Ou um pedação de terra, e acaba promovendo o seu domínio. Hoje, por exemplo, quando nós analisamos, a gente vai falar sobre os fatores relacionados a esse processo ainda, quando a gente fala na Segunda Guerra Mundial, que vai falar um pouco sobre as consequências relacionadas à influência inglesa na Índia, tá? Que a Inglaterra, eles acabam dominando a Índia. E esse fator faz com que depois a gente possa até entender que na Índia existem um centro muito grande de call centers, né, de atendimento de call center, de telefone. E isso faz com que a gente tenha uma compreensão ali que essas influências ligadas ao imperialismo possuem raízes até hoje, tá? Tanto que a Índia, ela tem ali, eles têm justamente esses call centers porque eles falam muito bem o inglês, tá? E isso faz com que eles tenham ali, esse domínio da língua inglesa faz com que eles tenham ali um dos pontos mais importantes para que possam ser colocados ali grandes call centers, tá? De atendimento ao telefone. Mas pegando, então, ainda o ponto relacionado ao processo de industrialização, esses países começam uma disputa por esses territórios. O problema é que a Alemanha, ela vai chegar atrasada nesse processo, tá? Nessa disputa por territórios, e depois a Alemanha, ela vai querer ali, né, de certa forma, reaver, né, fazer uma nova divisão, talvez, para que ela pudesse ser beneficiada.
tá? Para que ela pudesse conquistar ali um território que fosse um pouco mais próspero, que rendessem matérias-primas de qualidade, grandes lucros a ela, tá? E isso foi um dos fatores que vai gerar a Primeira Guerra Mundial. É a disputa por territórios no continente africano, que é chamado de imperialismo. E isso vai fazer com que haja ali um certo atrito, conflito entre os países europeus, que vai gerar a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, é como que fosse a responsável pelo grande conflito, fosse realmente a Alemanha. Tá? Insatisfeita com a disputa por territórios, insatisfeita por ter chegado atrasada na corrida imperialista e ter pego ali alguns locais do continente africano que não deram grandes lucros a ela. Tá? Aí o acontecimento, ou seja, a Europa já estava atenta a uma situação de conflito. O que foi o estopim da guerra, o motivo que gerou já o conflito da guerra, foi um dos pontos que eu acredito que a professora já tenha comentado com vocês, que lá trata a respeito do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, aonde o assassinato dele acaba sendo considerado como o estopim. Todos os países da Europa já estavam preparados para o conflito, tá? Eles já estavam prontos ali. Precisava de um motivo, e o motivo foi esse, tá? O assassinato de Francisco Ferdinando foi o motivo que vai gerar a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, tá? No tema central da apostila, ele não está colocado como Primeira Guerra Mundial, está colocado como Grande Guerra, até porque não existia uma Segunda Guerra Mundial, tá? Depois, quando existe uma Segunda Guerra Mundial, aí a Primeira Guerra passa a ser tratada como Primeira Guerra Mundial e a Segunda como Segunda Guerra Mundial. Até então, é a Grande Guerra, até porque vai envolver um conflito muito grande entre esses países, né? Lá na página 22, o Ítalo comentou que não foi corrigido, né? Vamos lá na página 22, fazendo favor. Apostila, página 22. Exercício número 1. Conforme o trecho da primeira carta, os alemães, qual foi a opção que vocês marcaram? C. B. C. Letra B. Letra B. Não. Ó, nem letra D de nada, nem letra B de bola. Qual a outra opção? Letra C, professor, de certo. C de certo. Vamos lá. Não. Qual é a opção? Letra A? A. Muito bem, criança. Opção letra A, Vitória. Consideravam a guerra como um acontecimento grandioso de exaltação à pátria. Isso é bem assustador, tá, gente? Considerar a guerra um acontecimento grandioso é fato. Agora, a exaltação da pátria, né, demonstrando ali que nós vencemos, nós estamos ganhando, nós somos bons, a gente está matando geral, faca na caveira, isso daí já é assustador, tá? Já é um pouquinho estranho, né, fazer uma exaltação de tal forma. Até porque, a proposta da tarefa de hoje, quando vocês forem pesquisar, vocês vão pesquisar hoje, né, fazer tarefa hoje, é vocês entenderem que existem muitos pontos negativos, tá? No conteúdo de filosofia esse ano, vocês vão estudar sobre guerra e paz. Já pega um pouquinho de gancho até do conteúdo que a gente já viu. Vai falar sobre guerra e paz, lá no meio do ano, eu acho. E ali a gente percebe que a guerra, ela é uma justificativa como se fosse, um dos objetivos da guerra é que haja paz. Tá? É muito contraditório, porque para que ocorra a paz, o que é necessário é não ocorrer conflitos. Tá? Mas a justificativa do conflito é por que está entrando em conflito?
Por que não o presidente dos Estados Unidos mandou bombardear, mandou entrar já em conflito? Por que na Primeira Guerra Mundial eles acabaram, né, se associando, né, entrando em alianças para gerar... É como se fosse uma justificativas da guerra, tá? A guerra está acontecendo ou vai acontecer para que haja paz. É contraditório. E aí vocês vão ver na pesquisa a quantidade muito grande de pessoas mortas, tá? As consequências negativas do conflito, tá? Com exceção das pessoas mortas, a gente teve muitas pessoas que ficaram mutiladas, que foram mutiladas, né? Na guerra, perderam seus membros aí, as pernas, ou os braços, ou teve um corpo deformado. Então, o conflito ele gera muitas consequências negativas, muitos pontos ruins, tá? Até mesmo em casa, quando a gente entra em pequenos conflitos, né, discussão com os irmãos, com primos, enfim, a gente acaba sentindo ali as consequências negativas, né? Você perde ali, de certa forma, muita coisa. Agora, você imagina um conflito armado em si, tá? As mães sofrendo com a perda dos filhos, as esposas tendo que batalhar aí sem seus maridos, com um monte de filhos. Então, a Europa vai passar por um problema muito sério após a Primeira Guerra Mundial. Até por conta da necessidade deles terem alimentos, tá? Um dos pontos principais de bombardeio para que um país possa se render, por exemplo, é atingir as terras agricultáveis, né? As terras onde são produzidas ali os alimentos. É uma das estratégias. Até por conta pela necessidade de fazer com que aquele país se renda, né? Vai passar fome, não vai ter como suprir suas necessidades, então é bastante complicado. Exercício número 2. A análise do segundo texto nos permite concluir que e aí? Ô, professor, eu acho que o senhor pulou dois. Eu pulei o quê? Ele tá fazendo agora, Luiz. Ah, tá, então eu acho que tava bugado. Luiz, número 1 vai ser letra A. Número 2. C. Opção letra C. Eu tinha marcado a letra A na 2. AC. Os franceses tinham os alemães enfrentaram um conflito entre França e... Não. Quem mais? B, professor. B. Os sentimentos relevantes dos países europeus estavam presentes no território. Não. É A, professor. Letra A, deixa eu ver. É a letra A, crianças. Marca X na letra A, por gentileza. Agora eu vou pedir para a Vitória responder a número 3. Os depoimentos dos estudantes alemão, do estudante alemão e do francês, têm alguma semelhança? Não, tem uma semelhança. Qual? É eu, professor? Isso. Eu coloquei que eles se assemelham no quesito em que ambos tinham esperança e determinação para os alemães e entusiasmo para os franceses se relacionar com o resultado da guerra. Ou seja, eles seriam vitoriosos. Tá? Os dois acreditavam na vitória dos seus países. Tá? Os dois acreditavam na vitória de seus países. Ok? Certo? Corrigido. Professor, Número 3. os dois acreditavam na vitória dos seus países? De seus países, tanto o alemão quanto o francês, que eles estavam numa esperança tão grande, num apego tão grande na vitória, que eles acabavam expondo essas ideias, princípios.
Ok? Crianças, falando a respeito das fases da guerra, tá? A primeira, ela teve algumas fases, tá? Que foram os momentos. Ela durou ali 4 anos e meio. E ali ela teve algumas modificações, tá? De que forma que a gente pode entender as fases da guerra, as fases do conflito? Teve um momento, então, em que os oponentes eles se atacaram, e teve momentos em que eles tentaram se proteger, tá? Essas são as fases do conflito. Então, fases do conflito, nós temos a fase da guerra de movimentos. O que é guerra de movimento? Os soldados, eles vão invadir as fronteiras, tá? Eles vão atacar. Então, eles estão se movimentando, conquistando ali territórios, conquistando fronteiras, tentando expulsar ou exterminar, matar entre eles alemães, os alemães, italianos, e contra ali os russos, contra os ingleses e contra os franceses, tá? Então, o conflito, esse conflito faz com que a gente perceba ali essas diferenças. O primeiro momento da fase é a fase de movimento. Então, eles vão entrar, vão tentar invadir as fronteiras para conquistar o território do inimigo. Ou mesmo os países que estão associados a essas alianças, tá? A Tríplice Entende e a Tríplice Aliança. Então, existiam vários países que acabaram fazendo parte, né, da Tríplice Aliança ou da Tríplice Entende, tá? Cedendo apoio, ou se associando, e isso faz com que a gente perceba ali essas diferenças das fases da guerra, tá? Então, a primeira é de movimento. Depois, a gente parte para a guerra de posição, ou guerra de trincheiras, tá? A guerra de trincheiras é o momento onde eles vão se proteger, tá? A cada momento que eles vão conquistando o território, eles vão abrindo valas, tá? Estão abrindo buracos, valas no chão, para que eles possam se proteger. A gente vê isso em vários filmes, tá? Se a gente tivesse de forma, na nossa aula presencial, mesmo que você já tenha assistido, eu acredito que já, o professor ia passar para vocês, só para a gente poder se associar um pouco a ideia, princípios relacionados a um conflito, porque quando a gente fala de Primeira Guerra Mundial, a gente não faz ideia do que realmente é um conflito, tá? Porque aqui a apostila, ela vai falar, teve assassinato do Francisco Ferdinando, os países entraram em disputa por causa do imperialismo, primeira fase, segunda fase, aí mostra um pouco do conflito, né? Aqui, ó, por exemplo, na página 23. Eles estão andando ali, nem parece que é uma guerra, parece que eles estão simplesmente caminhando no campo, tá? Não parece mesmo um conflito real. Na página 24, aparece a guerra de trincheira, ou seja, o aluno ele consegue identificar o que é um buraco no chão, uma trincheira, para que os soldados possam, então, se proteger ali, mesmo assim, continuar atacando o oponente, tecnologia de guerra. Mas, em si, entender o que é um conflito, a gente ia acompanhar isso pelo filme Até o Último Homem. Eu acredito que todos vocês já tenham assistido. Gente, aquilo ali mostra perfeitamente, passa a ideia do que realmente é um conflito. O conflito... Professor, eu assisti mais esse filme do que eu assisti Homem-Aranha. Como? Todo dia eu assisti mais esse filme do que eu assisti Homem-Aranha. Todo dia meu pai assistia esse filme. É perfeito esse filme, é muito bom. É muito bom, professor. É muito bom. Mas ali ele demonstra, gente, como que acontece as grandes influências da guerra, porque movimenta a cidade, movimenta os países, ele retira os jovens das cidades, tá, dos seus países, eles são retirados. A necessidade, um contingente de pessoas para a guerra é muito grande. A gente vai ver uma atividade, por exemplo, no nosso CA, que fala do papel da mulher. Até as mulheres foram convocadas. Houve necessidade dessa mão de obra, do auxílio,
até mesmo das mulheres, tá? Para que elas pudessem prestar sua assistência. Não só no conflito, mas também nos seus países. 4 anos de guerra, olha quantos jovens, quantos homens não foram mortos ou mutilados. Voltei do conflito vivo, mas voltei sem minha perna, voltei sem um braço. Como que eu vou continuar trabalhando? Tá? Então, o filme, Até o Último Homem, faz com que a gente perceba essa realidade. Tá? No filme, ele tá lá conversando com o cara, de repente o amiguinho dele recebe um tiro na testa. E morre, do nada. Simplesmente morre. Pum, acabou a vida. É algo muito chocante. Então, o filme ele demonstra isso. Então, a gente tratar da Primeira Guerra Mundial de forma escrita é diferente da gente perceber essa realidade, tá? De um filme. Então, por isso que o professor avalia como sendo interessante, tá? A gente poder acompanhar. Mas, infelizmente, como a gente não está, nós não estamos no presencial, né? A gente está aí afastados por conta da pandemia, inclusive, galerinha, lá no... Professor, compartilha a tela e bota no Netflix. Vou ficar assistindo filme com vocês, tá? Não é a mesma coisa. Hein? Inclusive, lá na página 30, dos acontecimentos que vai marcar bastante o ano de 1917 e 18 é a gripe espanhola, tá? É a ideia ali de uma pandemia, tá? Então, nós estamos hoje vivendo isso, tá? A pandemia aí com o coronavírus. Mas aqui a gente vai falar um pouco sobre a gripe espanhola, tá? Que é também algo marcante para aquela realidade. Professor, a gente não pode falar de guerra, porém a gente pode falar de pandemia. Já é uma pauta, né, para que a gente possa associar um pouco o nosso conteúdo, tá? Então, galera, o que o professor está dizendo para vocês é que nesses 4 anos de guerra, 4 anos e meio de guerra, houve ali essas diferenças do conflito, tá? As fases do conflito, então, se caracterizam como guerra de movimento, eles invadem o território, depois eles se protegem dentro das valas, tá? Que são as trincheiras, depois eles voltam novamente com a guerra de movimento, tá? Então, são 3 fases ao total. A apostila em si, ela vai falar sobre a guerra de movimento e a guerra de trincheira, tá? Mas a gente precisa entender que primeiro teve a invasão, né? Essa ação onde os países, onde os soldados eles vão invadir o território do oponente, tá? Depois eles vão se proteger na trincheira e depois eles voltam novamente para a guerra de movimento, que é o momento que os países estão cansados, né? Estão exaustos ali do conflito, e aí eles se aproveitam de um deslize ou de um descuido e tentam ali finalizar o processo do conflito da Primeira Guerra Mundial, ou seja, volta a guerra de movimento de novo, tá? Então, a guerra desenvolveu-se em 2 frentes, também chamadas de frontes. Na frente ocidental, os primeiros embates entre os alemães e franceses ocorreram em território belga. Com as tropas francesas derrotadas, os alemães invadiram o território da França, mas foram combatidos pelo exército francês. Essa fase de avanço dos exércitos para a tomada de posição frente ao inimigo é chamada de guerra de movimento, que eu disse para vocês, invadem as fronteiras e dominam o território, tá? E teve cerca de 1 ano e meio de duração. Depois, né, a guerra se desenvolveu também na frente oriental, com o avanço dos alemães sobre o território russo. A entrada da Rússia na guerra forçou a Alemanha a dividir o seu exército, tá? Seus exércitos, armamentos e munições em 2 frentes de combate. De que forma? O que se mostrou uma vantagem para a França e para a Inglaterra. Com o estabelecimento dos exércitos nas fronteiras dos países, teve início a segunda fase da guerra, tá? Como eles já estavam ali dispostos nas fronteiras desses países, eles estavam próximos ou quase invadindo esses países, a partir desse momento ocorre a construção de trincheiras ao longo das linhas de combate, e essa fase recebeu a denominação de guerra de trincheira ou guerra de posição, que vai de 1915 a 1918. Como eu disse a vocês, a apostila aborda 2 fases, tá?
Primeiro guerra de movimento, depois guerra de trincheiras, né? Mas, como o professor disse a vocês, no final a gente percebe novamente uma guerra de movimento, tá? Processos de invasão e domínio total do território. Tanto que após a Primeira Guerra Mundial, galerinha, alguns países europeus que fizeram parte da Tríplice Entente, eles acabam dominando a Alemanha, o território alemão. Não no sentido deles poderem comandar, mas eles dividem a Alemanha com a ideia, princípios ali que eles possam fiscalizar, entender o que se passa com a Alemanha, tá? Controlar, fazer com que, e fora os acordos, né? Que após o conflito existem os acordos, existem os julgamentos, onde vão até ser colocados ali os espólios de guerra. Quem que provocou a guerra? Quem provocou a guerra vai ter que pagar indenização, tá? E aí quem paga essa indenização é a Alemanha, é a Itália, tá? Os países que estavam envolvidos, a Áustria, os países que fizeram parte ali da Tríplice Aliança, eles vão ser os colocados ali como sendo culpados e vão pagar os espólios de guerra. E ali a gente percebe que ocorre um controle da Tríplice Entente, dos países ligados à Tríplice Entente da Alemanha. Eles querem controlar, querem saber o que pode acontecer, para que não aconteça uma segunda guerra, tá? E aí, galerinha, por incrível que pareça, surge, né, algumas iniciativas que fazem com que haja ali a necessidade de ter um controle sobre o território, tá? Sobre um controle sobre tudo que pode estar acontecendo. Mas voltando à nossa guerra de movimento. Dá uma olhadinha na apostila de vocês, página 23, na primeira imagem. Essa aqui ele fala sobre a frente ocidental, onde os alemães ali fazem, né, estão caminhando a marcha, né, para dominar o território. E depois na página 24, onde vocês têm ali a ideia das trincheiras. Ligado a isso, nós temos ali alguns fatores que fazem com que a gente compreenda que os avanços tecnológicos nos armamentos, como os canhões, que agora permite maior mobilidade e precisão nos disparos à distância. Então, o que vai dar apoio? O que vai ajudar para que eles possam ter, então, uma guerra um pouco mais sem tanto avanço, tá? No sentido de mobilidade. São os avanços tecnológicos, tá? O canhão, por exemplo, é um desses mecanismos, né, que vai beneficiá-los, porque é possível ali efetuar disparos a longa distância, tá? Tornam o confronto defensivo, os soldados eles estariam protegidos, de certa forma, estariam distantes, né, da linha de conflito ali como um todo, né, para não receberem ali, não serem mortos no primeiro momento de um conflito próximos uns dos outros. E esses avanços tecnológicos vão favorecê-los de certa forma. O avanço em campo aberto, como ocorrera nas guerras travadas durante o século XIX, não era mais possível pelo poder de fogo dos exércitos, que causava grandes baixas. Então, para não perder muitas pessoas, eles acabaram tendo ideias ali ligadas a essas trincheiras, tá? A fim de não perder o total domínio sobre o território conquistado e também abrigar os soldados, o poder de fogo do inimigo e também se proteger do inverno, né? Os dois lados cavavam grandes valas na terra e essas valas eram denominadas de trincheira. Ocupava a fronteira entre a Bélgica, a Alemanha e a França. Os exércitos da Tríplice Entente e da Tríplice Aliança pouco avançaram na guerra. A guerra se tornou estática, tá? Parada, morosa, devagar, porque eles cavavam essas valas e ficavam ali protegidos. Não existia um confronto direto, tá? Os soldados não iam ali de frente de batalha e acabavam sendo mortos ali, né, de uma forma um pouco mais rápida. Eles acabavam se protegendo nessas valas. Claro, cansa mais, tem vários problemas, né?
problemas de falta de alimento, problemas relacionados ao inverno, problemas relacionados a doenças, proliferação de ratos. Galerinha, eles disputavam a comida com os ratos. Os ratos até mordiam eles quando eles estavam dormindo, de tão sujo, de tão nojento que eram as trincheiras, tá? Por quê, professor? Porque os caras morriam e não tinham onde jogar os corpos também, tá? Então, muitas consequências negativas, até mesmo transtornos psíquicos, foram causados pela Primeira Guerra Mundial, principalmente para essas pessoas que conviveram ali nas trincheiras, tá? Então, era uma insalubridade tão grande onde eles lidavam com essas situações, tá? Os corpos dos mortos, eles ficavam ali junto nas trincheiras, tá? Continuando, estendendo-se, tá? Esse tipo de confronto já havia sido experimentado durante a Guerra de Secessão, tá? Então, eles já haviam presenciado, de certa forma, né? Claro, no ano de 1800, muitos não presenciaram de forma efetiva, mas esse tipo de confronto já existia. Porém, durante a Grande Guerra, esse tipo de estratégia de confronto foi ampliada e consumiu muitas vidas. Ítalo, a atividade que o professor havia pedido para que vocês pudessem responder eram 8 questões, certo? Certo. Crianças, todos fizeram essas 8 questões? Eu só fiz 3, professor. Tirem foto e me manda, por favor. Professor, o senhor pode repetir, porque a internet caiu aqui em casa. Eu pedi para vocês tirarem foto da atividade, das 8 questões que vocês fizeram no caderno. O professor, a Késia corrigiu essas questões quando levou para a escola. Ah, nos cadernos? É. Isso. Ah, tá ok, então. Beleza. Não tem problema, não. Vamos voltar para a nossa apostila, então, página 24. Aqui, ó, professor. Cadê? Tá listado? Ah, ok. Obrigado, Bruno. De nada. Dá uma olhadinha na página 24, galerinha. Lá tá assim, ó. Vida nas trincheiras. Observe a imagem a seguir e leia os textos para saber mais informações sobre as trincheiras usadas durante a Grande Guerra. Página 24. Cadê o Guilherme? Guilherme Miguel? Guilherme. Guilherme Miguel, né? Miguel, desculpa, só Miguel. Miguel, página 24, Miguel. Lá nas trincheiras, isso. O primeiro item, número 1, e o número 2. 1. As trincheiras, inicialmente valas cavadas às pressas, com o passar do tempo receberam a proteção do arame farpado e dos sacos de areia. 2. A vida das trincheiras era bastante difícil, uma vez que os soldados podiam ficar ali por meses em meio à lama. Não havia as mínimas condições de higiene e ratos e piolhos eram companhia constante dos combates. Muitas vezes era impossível enterrar os soldados mortos e eles permaneciam nas trincheiras ou nos seus arredores, infectando os vivos. Então, vocês verem, como o professor disse há pouco, afeta até a questão sentimental de quem está participando. Tá? Você vê o seu colega, você vê uma pessoa próxima sendo morta. Tá? Às vezes até familiar, né, professor? Como? Às vezes até familiar. Às vezes até familiar. E aí você precisa continuar naquele conflito. Tá? Irmãos que vão juntos para o conflito. Ele pode até estar em frontes diferentes, tá? Em frentes diferentes de batalha. Mas um acaba sabendo da notícia que o outro morreu, mesmo assim ele precisa continuar o conflito, ou aumenta o sangue nos olhos, ou até mesmo termina, né? Acaba com a estabilidade da pessoa. Então, os problemas relacionados à guerra, ao conflito, vai muito além de um conflito armado.
tá? Envolve muitas situações, até mesmo essa questão sentimental dos soldados, né, psíquico, o controle emocional. Então, é bastante marcante esses fatores. Alô, número 3 e número 4. Tá com a apostila aí, Alô? Tô, professor. Bom, Só rapidão aqui, um minuto. tá. Só pra ter certeza, professor, o senhor tá em qual página? Ah, eu tô na 24. Quem tá acompanhando aí? Ítalo, tá acompanhando, amigo? Mim. Bruno, número 4, Bruno. Desculpa, número 3. 3. As trincheiras chegaram a mais de 2 metros de profundidade e 2 metros de largura. Elas eram organizadas como labirintos, com diferentes frentes. Caso a primeira delas fosse tomada pelo inimigo, havia outras linhas de resistência para onde os soldados podiam recuar. Ok. Ítalo, número 4. Miguel, número 4. Cadê meu amigo 4. Miguel? As trincheiras eram formadas uma diante da outra, porém uma faixa de terra no meio delas garantia a distância entre as tropas inimigas. Essa faixa de terra era conhecida como terra de ninguém. Muito bem. Terra de ninguém. Termo usado ali, né, entre as trincheiras, tá? O espaço entre a trincheira do inimigo. Número 5. Maria Eduarda Jordão. Número 5, professor. Isso. Os soldados ficavam com as botas constantemente úmidas, o que fez com que muitos fossem infectados por fungos e parasitas. Casos de gangrena, conhecida como pé de trincheira, levavam a amputações e mortes. Para vocês verem que a situação vai muito além de você receber uma bala, tá? De você morrer no conflito ali por ser atingido dentro do conflito, tá? As trincheiras impossibilitavam muitas coisas e causavam muitas situações assustadoras. No relato aqui logo abaixo, vocês vão ver o relato de um dos soldados, tá? As condições dos soldados nas trincheiras eram precárias e os prejuízos psicológicos causados aos soldados entrincheirados imensuráveis, tá? Não tem como. Galerinha, é a mesma coisa hoje da gente, por exemplo, pensar o quanto de gente está sendo infectada aí pelo coronavírus, por exemplo. Muita gente está sendo infectada, algumas pessoas atingem, né, a doença de uma forma mais grave, tá? E aí tem suas consequências, internação, as pessoas são entubadas, antibiótico que não está fazendo efeito, e aí sai aquele boletim médico onde os familiares ficam assustados, tá? Dá todo tipo de medo, enfim. Doença, né? Doença traz sempre fatores ali negativos. E aí, a gente acaba não entendendo muito bem ou não tendo consciência do que se refere uma informação quando a gente fala que tem muitas pessoas sendo internadas, muitas pessoas doentes hoje no hospital, até o ponto da gente precisar passar por isso, tá? A gente ter um ente querido internado ou, né, até mesmo nós sermos internados, aí a gente vai perceber que as UPAs estão lotadas de gente, que o atendimento nos hospitais está exacerbado, né, lotado de gente, uma quantidade muito grande de pessoas. A gente só percebe quando a gente precisa do serviço. Então, ou quando tem alguma pessoa da família internada, ou quando a gente precisa do serviço, a gente vai perceber como que está, né, lotado de gente precisando de ajuda, tá? Galerinha, além do coronavírus, nós temos os problemas relacionados a câncer, problemas relacionados a
doenças infantis, enfim, infecções, não, tem muita coisa acontecendo, além do coronavírus. Só que a gente só percebe isso quando a gente, infelizmente, passa por isso. Aqui, por exemplo, quando nós falamos a respeito dos problemas psicológicos causados nos soldados, é que a gente não faz ideia do que realmente foi as trincheiras, o conflito, a Primeira Guerra Mundial. A partir do momento que a gente consegue identificar, por meio de relatos, a gente consegue fazer uma associação, até mesmo, por exemplo, quando nós formos estudar o nazismo, tá? Acho que no próximo bimestre a gente vai falar sobre o nazismo. Tomando ideias, quem não leu ainda, quem só ouviu falar sobre o nazismo, parece que foi algo muito simples, né? O Hitler, ele teve ali algumas ideias radicais, matou muitos judeus e foi só isso, mas não, foi muito além, tá? Não foi só uma perseguição, teve muitas consequências negativas, tá? E o sofrimento que as pessoas passavam nos campos de concentração são coisas assustadoras, tá? Assustadora mesmo, gente. Tá? Então a gente não consegue fazer ideia, a não ser que a gente tenha um relato ou a não ser que a gente passe por isso, tá? Então vamos lá, falando a respeito desse relato, do relato ali ligado à vida dos soldados. Cadê o Luiz Felipe? Luiz Felipe. Eu, professor. Leia para nós esse relato aí. Ok. Cada soldado fica vivo apenas por mil acasos, mas todo soldado acredita e confia no acaso. Temos de vigiar nosso pão. Os ratos têm se multiplicado muito ultimamente, desde que as trincheiras deixaram de ser conservadas. Os ratos aqui são particularmente repugnantes, pelo seu grande tamanho. É o tipo que se chama ratazana de cadáver. Tem caras horríveis, malévolas e peladas. Só de ver seus rabos compridos e desnudos nos dá vontade de vomitar. Parecem muito esfomeados. Já roeram o pão de quase todos. Crop mete o dele embaixo da cabeça, bem embrulhado num pedaço de lona. Mas mesmo assim não consegue dormir, porque eles correm por sobre o seu rosto para alcançar o pão. Detherin quis ser mais esperto. Amarrou um arame fino no teto e pendurou nele o seu pedaço de pão. Durante a noite, quando acendeu a lanterna, viu o arame oscilar de um lado para o outro. Montada no pão, balançava-se uma gorda ratazana. Até que finalmente tomamos uma decisão. Cortamos cuidadosamente a parte do pão roída pelos animais. Não podemos nos dar o luxo de jogar fora o pão, porque neste caso, amanhã nada teríamos para comer. A gente está falando de pontos relacionados agora à fome, tá? Então, a ração que eles recebiam, o alimento, era bastante, né, praticamente sagrado, porque eles não sabiam se teriam outro alimento no dia seguinte, ou até mesmo acabar perdendo ali, né, passando por outras necessidades com o organismo já fragilizado, né? Não estão se alimentando bem, não estão se hidratando bem. E aí, então, a gente percebe que até mesmo a proliferação de ratos, que no início eles entendem como algo assustador, esses ratos são ratazanas, né? São feias, assustadoras. Imagina, não se intimida nem com a pessoa, passa por cima dos corpos, por cima das pessoas, para poder comer os seus alimentos. Então, é algo bastante assustador. Beleza? Então, página 25, começamos a falar sobre a tecnologia de guerra, meu povo e minha prova. Então, a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, ela é uma guerra onde acontecem muitas transformações. Como eu disse a vocês há pouco, a primeira fase do conflito é a fase de movimento. Depois, de repente, ela se transforma. Depois de fase de movimento, ela vai passar pela fase das trincheiras. Eles entram em conflito direto, depois eles vão se proteger. Por quê? Modificou os armamentos, agora a gente já tem canhão. Um canhão, ele promove um combate à distância, ele vai atingir uma distância maior. Então, eu consigo me proteger. Consigo bombardear o inimigo e me proteger um pouco. Fora as outras tecnologias que vão surgindo e que vão ajudando muito na Primeira Guerra Mundial, tá?
Gente, claro que de forma negativa, tá? A gente está falando de um conflito. Foi para bombardear o outro. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela é entendida ali, ela foi uma guerra, um conflito de intensas transformações. O próprio modo de guerrear mudou ao longo da ocorrência do conflito, que contavam com a presença, né, logo no início, de cavalos e espadas. No início da guerra, existiam conflitos de batalhas, conflitos ali, onde eles utilizavam cavalos e espadas. Tá? Então, quase medieval. Imagina aí um conflito na era medieval aí entre os grandes reinos. É como se fosse um próprio conflito medieval, o início da Primeira Guerra Mundial. Tá? Depois, em 1914, os exércitos entraram em guerra com vestuários semelhantes aos usados na Guerra Franco-Prussiana. Em virtude dos avanços tecnológicos, os armamentos, contudo, eram muito mais mortais, o que provocou mudanças. No início da guerra, os franceses usavam gorros de pano. Então, a proteção, né, era um simples gorro de pano. Vocês veem ali na imagem, na página 25, eles utilizando cartolas, tá? Então, não tinha uma preocupação tão grande, né? Então, o vestuário muda. Se o vestuário muda, vocês imaginam o tipo de armamentos. Gorro de pano, os belgas, cartolas e os alemães, capacetes de couro. Se eu recebo uma bala, se eu sou atingido na cabeça ali por uma bala, então facilmente o oponente é morto. Por quê? É o gorro de pano, cartola e o outro capacete de couro. A bala passa ali rapidinho, o cidadão está morto, tá? Então, infelizmente, a consequência é muito grande. Logo, os dois exércitos passaram a usar capacetes de aço, que a eles conferiam maior proteção, maior segurança, tá? Contra a explosão de bombas e granadas. Então, era muito mais seguro eles utilizarem. Na página 25, vocês fizeram a atividade no caderno, pergunta e a resposta, certo? Certo, gente? Fizeram essa atividade? Página 25, não, professor. Interpretando documentos. Não foi enviado? Não. Não. Então vamos fazer agora, tá, gente? Vocês vão ler o documento, vão copiar a pergunta no caderno e responder. Pergunta número 1 e pergunta número 2. Bruno, eu agradeço você deixar sua câmera ligada, até por conta de eu poder fiscalizar você, se você está fazendo atividade ou não. Eu estou vendo que você não está fazendo. Se concentra. Adriane, você não ligou a câmera hoje, Ítalo também não, Camille, o Everton também não ligou, o Pedro. Pedro não tem, né? O Pedro tem. Se o Pedro tiver, liga. Vitória Souza ligou e eu acho que desligou de novo. Julia Barbosa, Emily, Letícia. Não vi vocês hoje, galerinha. Até agora eu não vi vocês. Nem sei se vocês estão aí mesmo. Precisa recopiar a questão toda, todinha? Sim, Bruno. O número 1 e o número 2. Copia o número 1, responde, copia o número 2 e responde.
Pessoal, preciso que vocês me informem, tá? Se você já terminou.
Câncer, os dois alunos me confirmaram que já terminaram, tá? Vamos lá. Rapidinho, né? Isso daí é muito fácil, né, gente? Oi. Quando terminar, precisa mandar foto para o senhor? Depois que terminar? Não, não preciso. Só quando é tarefa, tá, Ítalo? Porque essas atividades a gente geralmente corrige em sala, em aula. Terminei, professor. Terminei, professor. Ok, Ítalo. Galerinha, já passou bastante tempo. Terminamos, né? Ainda não, professor.
Vamos, amigo, dá uma aceleradinha rapidão. Eu tô na 2, calma. Preciso da confirmação da Camille, da Adriene, Júlia Barbosa, Emily, Letícia, não falaram nada, nem no chat, nem no áudio. Guilherme Agüero, Maria Luísa, Rafaela, Nicolas não me justificou ainda, não falou se terminou ou não, Ana Júlia, Maísa, Maria Eduarda, Gabriel não falou nada, Miguel Santana terminou, mais um aluno terminou, Matheus não falou nada. Vamos lá, galerinha, avisa o professor aí. Terminei. Carlos, que dia é hoje? Nicolas, Eu Maria, terminei, professor. Aqui é o Gabriel. Ok, Gabriel. E o Carlos? Carlos, terminou? Que dia é hoje, Carlos? Professor, hoje é dia 11 de março. Quantos pontos eu ganho pela data? Muito bem, obrigado. Pronto, professor, terminei. Eu posso ir pegar minha garrafa d'água que tá lá na cozinha? Obrigada. Galerinha, só para a gente poder finalizar essa parte do nosso conteúdo, tá? Então, as duas perguntinhas lá na página 25. Então, vocês têm ali o texto que fala, né, fala a respeito dos pontos ligados, né, a essas grandes transformações, mudanças, né, até fatores positivos, para a ideia de movimento, de mudanças, de transformações. Que a gente vai dar continuidade na página 26, tá? Falando sobre esses elementos que surgem como apoio dentro do conflito. Tá? Isso fala a respeito das armas químicas, por exemplo. Estou tentando achar aqui os meus arquivos sobre as armas químicas. Por enquanto ainda não localizei, tá? Pesquisando. Mas se encontrar, ou então na próxima aula a gente fala a respeito dessa questão das armas químicas, tá? Que é bastante marcante para a guerra, para o conflito. Então, lá na página 25, o exercício que eu havia pedido para vocês fazerem, a primeira pergunta está da seguinte forma. Cite algumas das principais tecnologias utilizadas na Grande Guerra. Posso falar a minha, professor? Cite algumas, tá? Pode ir, Ítalo. Coloquei comunicação sem fio, comidas enlatadas e concretos e aço. Muito bem, isso aí, Ítalo.
Alguém ou outras pessoas colocaram outros itens, por exemplo, já na primeira linha ele já fala, né? Primeira linha ele diz o seguinte: as estradas de ferro possibilitaram transportar milhões de soldados. É uma tecnologia, tá? Professor, posso falar minha resposta? Pode falar. Entre os diversos avanços tecnológicos da Grande Guerra, pode-se citar o capacete de aço, armamentos mais mortais, canhões móveis, estradas de ferro, comunicação sem fio, comida enlatada, arame farpado e o uso de concreto e aço para construir fortificações. Muito bem, isso aí, meu amigo. Maria Luísa já mandou lá no chat, ó. Perfeito, Maria Luísa. Alguém teve dúvida ou não conseguiu responder essa primeira pergunta? Não, bem facinho, né? Quem não conseguiu pode pegar da Maria Luísa lá, ó. Perfeito, isso mesmo, Maria. Continuando, exercício número 2. Quando falamos em tecnologia, pensamos em uma série de criações cujo objetivo é facilitar a vida das pessoas. Como o texto contradiz essa ideia? A tecnologia ela vem para facilitar. De que forma que a tecnologia tem essa contradição para esse contexto de guerra? Posso falar, professor? Pode. Eu coloquei assim: no texto é descrito uma tecnologia de destruição, mostrando que, por mais que tecnologias ajudem, eles também ajudaram os seres humanos a se destruírem e destruírem próprias naturezas. Exatamente esse ponto, tá, gente? Então, a tecnologia ali, a gente, claro, né? Existem pontos negativos e pontos positivos do desenvolvimento tecnológico, da tecnologia, tá? Só a tecnologia em si não tem só os pontos positivos, tá? Porque para se ter tecnologia, hoje em dia, por exemplo, se a gente fosse falar de avanços tecnológicos ligados à comunicação, aos telefones celulares, a cada geração, a cada momento que surge um celular novo, tem um celular velho, tá? E o problema, e aí surgem os problemas relacionados a descarte desses aparelhos velhos. Eu falo daqueles que não usam mais. Está com a tela totalmente quebrada, que sai caro para restaurar, e as pessoas vão descartar, ou outros elementos que compõem, né, o uso da tecnologia. Tá? Eu comprei um carregador, o carregador pifou, não está funcionando, eu vou descartá-lo. E aí vem os problemas, consequências ao meio ambiente. Tá? Aonde eu vou descartar? De que forma? Será que pode haver a reciclagem? De que forma a gente pode fazer a reciclagem dos aparelhos tecnológicos? Enfim. Então, a tecnologia não tem só pontos positivos. Ela é importantíssima para o nosso desenvolvimento, é claro. Ela facilita muito o nosso dia a dia. Tá? Porém... Posso falar da minha dor, professor? Pode sim. Porém, para o contexto de guerra, a gente percebe que ela traz ali um fator muito negativo, que é o fator ligado à destruição de pessoas, tá? Morte de pessoas, destruição de países, enfim. Vai, Ítalo. Vou falar, tá, professor? Pode falar. Porque pois a tecnologia no texto é usada para matar soldados e destruir países durante a guerra. Isso mesmo. Perfeito, Ítalo. Mas alguém quer contextualizar, falar a sua resposta? Não? Então, para finalizar, dá uma olhadinha lá no conteúdo da página 26, crianças. E aí o professor vai atualizar de novo os fatores relacionados à nossa pesquisa, tá? Que ficou de tarefa. Então, ali na página 26, vocês têm duas representações. A primeira representação fala a respeito do carro de assalto, tá? Que nós conhecemos hoje como tanque de guerra, tá? O carro de assalto. E ali abaixo nós vemos ali os soldados de máscaras, né, que estavam ali se protegendo contra o ataque por gás químico. Né? É um outro elemento, uma outra tecnologia que surge na Primeira Guerra Mundial, mas como um ponto negativo. Tá? Então, rapidamente, as novidades mencionadas no texto que nós acabamos de analisar foram introduzidas na guerra, além da metralhadora utilizada ali no ano de 1916. O tanque de guerra, que era conhecido como tanque de carro de assalto, foi criado pelos ingleses para que pudesse, então, romper,
tá, a fronteira do inimigo, que estava protegido de arame farpado, de sacos de areia, grandes valas. O vídeo que o professor vai mostrar para vocês, que não vai dar para mostrar nessa aula, e que eu não consegui localizar, na verdade, também, demonstra o grande poder, a grande facilidade ou o grande avanço que o tanque de guerra promove para o ataque do inimigo, tá? Ele vence barreiras, tá? Então ele se vira, ele desliza de tal forma que ele consegue invadir, passa por alas. Então ele tem a capacidade de subir, né? Então é algo bastante, é uma evolução bastante grande no contexto da Primeira Guerra Mundial. O avião também, cuja invenção foi atribuída aos irmãos Wright, embora os brasileiros acreditem, né, que foi, então, Santos Dumont, que também que criou o avião, acaba sendo também colocado ali como instrumento de guerra. Tá? Contudo, nada teve um efeito tão letal ou prejudicial quanto as armas químicas, gente. Desenvolvida pelos alemães, como o gás mostarda. O vídeo que o professor ia mostrar para vocês falava pontos bem importantes sobre o gás mostarda, tá? Se eu não conseguir localizar para a próxima aula, eu vou tentar baixar novamente o vídeo para que vocês tenham noção, então, das consequências tão graves e imediatas do gás mostarda, das armas químicas desenvolvidas pelos alemães, tá? Gente, é uma morte lenta, um sofrimento tão grande que causa nas pessoas que é assustador, tá? Vocês conseguem ver, tem um filme, parte do filme do Capitão América, não sei, não lembro qual é, que demonstra, não é nada a ver. O filme que é da Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, eu tô confundido. Ali vocês conseguem perceber o momento em que ele faz o ataque lá, uma das bases, né, o rapaz lá, ele faz o ataque a uma das bases, e aí ali no filme ele mostra as armas químicas, né, sendo construídas ali, né, quase colocando como sendo uma vitória muito grande, né, o desenvolvimento das armas químicas. Então, o professor vai mostrar para vocês na próxima aula, tá? Sobre gás mostarda. Que mais? Inicialmente utilizado pela Alemanha, esse gás ele foi empregado por outros exércitos. Sobre o assunto, nós vamos ler o documento a seguir, sobre o assunto, não só sobre o gás mostarda, tá? Mas sobre o assunto das armas químicas. O Bruno, Gabriel Everton, Senhor. Seu sobrenome, Gabriel. Leia para nós o trecho aí do texto verde, fazendo um favor. O difícil para entender o emprego de armas voltadas para a produção não apenas da morte, mas sobretudo do terror, como as armas químicas utilizadas desde o início pelos alemães, ainda em solo belga, e depois copiadas pela força da Entente, brometo sílico, gás lacrimejante, cloro, mata por afogamento, mostarda queima as paredes do pulmão e faz vomitá-las. Fosgênio queima profundamente a pele. A deformação por queimaduras, a agonia da morte lenta e dolorosa. Os relatos dramáticos causaram uma repulsa tão grande que o primeiro acordo internacional assinado depois da Grande Guerra, foi exatamente o que baniu o uso de armas químicas em 1925. Então, as consequências são tão marcantes, tão fortes, é algo tão aterrorizante, como o próprio texto já descreve na segunda linha ali, sobretudo do terror com as armas químicas, a gente já percebe que é algo tão grave a ponto de, entre os acordos de
guerra, né, ser colocado ali que não seriam mais utilizadas as armas químicas, tá? Porque é algo muito grave, traz consequências negativas. Então, você tem do seu pulmão, por gás, tá? Você acabar decompondo os seus pulmões, então é algo aterrorizante. Então, ao mesmo tempo, também ocorreram conflitos no mar, tá? Houve desenvolvimento, criação também dos submarinos, como uma nova tecnologia, e aí, criado ali pelos alemães. Os alemães, gente, para o sistema de conflito, para a ideia de conflito, saíram, claro, à frente, tá? Tiveram um desenvolvimento muito grande. E aí, com os submarinos, eles acabavam atacando todo e qualquer navio que era encontrado em território ali do seu oponente, do seu inimigo, tá? Então, submarino, eles atingiam, né, destruíam os navios. Aí o que acontece? Entre um desses ataques, eles vão atacar um navio estadunidense. Quando eles promovem essa ação, é entendido como um erro muito grande, tá? Então, o navio estadunidense que foi atacado, ele transportava mercadorias e passageiros para a Inglaterra, ou seja, juntamente da Alemanha, e os Estados Unidos até então estava neutro no conflito. Os Estados Unidos estava vendendo, gente, estava ganhando dinheiro, estava tranquilo e calmo, vendendo, ganhando dinheiro. Vendendo mercadorias, vendendo armas, armamentos, a indústria bélica dos Estados Unidos estava tendo um desenvolvimento tão grande, porque está todo mundo em guerra, os Estados Unidos estão lá, só ganhando dinheiro, capitalismo, né, Carlos? Lucrando com a guerra, tá? E, de repente, um dos seus navios foi atingido pelos alemães, aí eles se acharam, né, aí eles perceberam que eles precisavam entrar no conflito, tá? Então, os Estados Unidos vai entrar no conflito após o ataque ao seu navio, tá, no ano de 1917. No dia 3 de abril de 1917, o navio brasileiro também foi afundado no Canal da Mancha, e foi atribuído o afundamento desse navio ao submarino alemão, tá? Então, aos alemães foi atribuído este afundamento. O presidente Venceslau Braz declarou o rompimento das relações com a Alemanha e manifestou um apoio muito grande aos Estados Unidos, entrando dessa forma também ao conflito, tá? Um pouco mais direto. Com o afundamento de outros navios brasileiros, o Congresso anunciou que o Brasil estava em estado de guerra, ou seja, estamos participando do conflito. Por meio de uma campanha popular liderada pelo poeta e jornalista Olavo Bilac, foi instituído o serviço militar obrigatório no país, além de oferecer os seus portos para a frota francesa, inglesa e dos Estados Unidos. Enviava também uma junta médica, uma divisão naval, aportou em novembro de 1918, mas a Grande Guerra já havia se encerrado. Então, mesmo assim, foi dado o apoio do Brasil, tá? Participamos do conflito, da guerra. Galerinha, o professor vai finalizar a aula com vocês, pedindo para que vocês façam uma atividade como pesquisa, tá? Que é aquela pesquisa a respeito dos avanços tecnológicos, das consequências da guerra, tá? Façam, por gentileza, e me mandem foto, de preferência hoje. Eu consigo ter um controle maior sobre quem está fazendo a tarefa, tá? Podem sair da aula, muito obrigado por hoje, se cuidem e até a próxima. Professor. Tchau, professor. Tchau. Pode falar. Tchau. Tchau. Professor. Tchau, Ítalo. Tchau. Vamos aqui esperar o último professor na sala. Carlos, Senhor. o que você falou? Senhor professor. Vamos ver quem vai ficar por último aqui. Vamos ver quem vai ficar por último. Serei eu ou será você? Eu acho que será a bom. Adriene. Adriene, está assistindo aula, Adriene? Não, professor. Bom, Algumas cadê a aulas, Adriene? professor, que eu estava assistindo, que eu tinha perdido o conteúdo quando não tinha chegado a apostila, tinha um monte de gente transmitindo depois que a aula acabava.
É mesmo? Uhum. Ah, então eu não consigo entender muito bem como funciona aqui, ó. Para mim travou, inclusive, agora. Eu não consigo mexer em nada. E eu preciso parar a gravação da aula. Vamos ver o que eu faço. Tchau, professor. Vou lanchar. Tchau, Carlos. Vai, se cuida. Até quinta. Até.